Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigada a vocês que estão aqui. Para a gente é um prazer recebê-los aqui nessa webinar que a NGM vem promovendo hoje, né, com uma convidada muito querida, muito especial, que veio aqui para contribuir conosco, trocar, né, algumas ideias. E, para começar, eu vou fazer uma breve apresentação da MGM, para trazer para vocês um panorama do que é a nossa instituição. E aí, logo depois, a gente inicia com o nosso tema, aí com a contribuição da Giovanni, tá bom? Vou compartilhar com vocês o material, e aí a gente já inicia. Bom, gente, a MGM, vocês estão vendo minha tela? Tá, né? Tá ok? Acho que tá. Tá sim, tá compartilhando. Tá, né? Eita, agora eu parei aqui. Agora parou. Colocar para apresentação. Foi, certinho. Ok. Bom, a nossa empresa, ela surgiu, né, em 2019. A MGM é uma empresa que trabalha com consultoria e assessoria na área de gestão em saúde. Em 2019, houve, assim, esse anseio, né, de criar essa instituição, essa empresa, que vem crescendo, né, e assim a gente traz muito a nossa missão, né, de que é levar mesmo a confiança dos nossos clientes, trabalhar com compromisso sólido. Nós temos uma primícia mesmo de colaboração, né, parcerias colaborativas nas organizações, para que a gente possa aí fazer história no sentido de assessorar as instituições a alcançarem a excelência em saúde. Meu nome é Miliane, eu sou idealizadora, né, fundadora da MGM, e, assim, durante toda a minha trajetória na área corporativa, sempre teve aquele pontinho ali de querer ir além, trabalhar com novos projetos, galgar novas, né, possibilidades de contribuir, de ser parceria, de ser colaboradora mesmo do crescimento de outras organizações, e isso me trouxe mesmo para transformar essa ideia em uma empresa que ajudasse organizações de saúde nesse sentido. Hoje, nós temos um grupo de profissionais que trabalham comigo na MGM. Nós temos Nayara, que é psicóloga organizacional, Yara, que é enfermeira e nossa consultora também, Ana Carolina Couto, também enfermeira e consultora, e Priscila Rode, que também é enfermeira e nos apoia em toda a parte administrativa no contexto aí da MGM. Esse é o nosso grupo, é quem faz mesmo acontecer. Bom, nossos serviços, hoje nós trabalhamos com implementação da ISO 9001, né, a gente tanto implanta, quanto a gente trabalha em parceria também com unidades certificadoras, como auditores, né, da área de gestão da qualidade, atuando na certificação da ISO 9001. Trabalhamos com implementação de metodologias de acreditação, tanto nacionais como internacional. Trabalhamos muito com a ONA e a implementação também de novos serviços. São áreas, assim, pontos fortes, né, da nossa atuação. Trabalhamos muito com a melhoria de processo, elaboração de documentos, implantação do serviço de controle de infecção, que é algo também que nasceu aí dentro da minha vivência no mundo corporativo, e mentorias para profissionais da área de saúde, é algo que a gente vem desenvolvendo nesse sentido, até pela busca e pela demanda aí no mercado. Aqui estão nossas redes sociais, para que vocês possam nos acompanhar, seguir, né, ver as nossas atualizações. Todo o nosso material de hoje, né, essa conversa, essa webinar, ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, para que vocês possam acessar e depois, né, compartilhar, né, pegar ali insights, que eu tenho certeza que nós vamos aqui desenvolver durante essa conversa, neste momento, nessa noite. Era esse o meu recado para a gente iniciar.
Bom, eu vou pedir agora para a Giovane, para que ela possa se apresentar, e aí a gente dá início ao nosso tema. Giovane, pode ficar à vontade. Mais uma vez, obrigada. Peço que você se apresente para que a gente possa aí começar nossa webinar. Imagina, eu que agradeço, obrigada aí pela receptividade. Eu acho que, assim, uma coisa, né, que essa questão do online nos trouxe é que hoje a gente não tem mais barreiras, né, para além das fronteiras, porque vocês estão aí na Bahia. Ai, tô vendo a Andréa Riga aqui de São Paulo, ó. Ah, vocês estão aí, mas vocês estão fazendo a nível nacional o evento, olha que legal. Aí, Andréa, chega para a gente, ela. ah, que bacana! Então, assim, isso que é muito legal, né? E eu acho que o que a gente estava até conversando um pouquinho no início, né, Emília, a importância da gente fomentar esses assuntos, discutir e levar para todos os cantos do Brasil, né? Então, acho que, primeiro, parabéns pela iniciativa, tá? Bom, gente, minha formação de base é administração de empresas, mas eu estou no setor saúde aí há um pouco mais de 20 anos, e eu tenho vou falar assim, duas frentes que eu atuo aí desde o princípio, né? Uma das frentes, eu atuei muito dentro de instituições de saúde, então eu estive muito aí do outro lado, né, implantando a gestão da qualidade, trabalhando na qualidade, mas foi muito interessante porque na época que eu fazia faculdade, o estágio da minha faculdade, por acaso, tá, gente? Não por querer, mas por acaso eu fui fazer estágio da faculdade na qualidade, no setor de qualidade de um hospital acreditado na época. E aí foi muito interessante, porque assim, depois dali eu nunca mais saí dessa área, né? Apesar da minha formação de base ser administração de empresas, aí eu fui não só aderindo conhecimento, né, adquirindo conhecimento dentro das organizações com a prática, na implantação, né, de todos os processos aí para acreditação e também para melhoria, eu fui me especializando também na área, e a outra frente que eu tenho, que é a docência, sempre me trouxe uma bagagem muito grande também, e uma oportunidade de, querendo ou não, continuar na prática, né? Porque quando a gente está ali com os alunos, que a gente tem alunos também de todos os cantos do Brasil, a gente pega realidades que não tem nada ainda implementado dentro da instituição, até realidades que já têm um bom desenvolvimento, né? Então, a minha trajetória no setor saúde, né, nesses mais de 20 anos, onde eu fui me especializando, então eu estive lá do outro lado, onde, né, talvez aí parte de vocês estejam, depois eu atuei na área da consultoria por um tempo, que também me trouxe uma bagagem muito importante, porque quando a gente presta serviço de consultoria, a gente tem a oportunidade de lidar com cenários muito diferentes, né? Realidades, culturas, então, ainda mais quando é a nível Brasil, que você tem a oportunidade de experimentar essas realidades e culturas diferentes. Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande, e depois foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar na ONA, na área, né, como gerente, e é onde eu estou até hoje. Mas sempre em paralelo eu tive essa carreira da docência também, que é uma parte que eu sou apaixonada e gosto muito. Então, prazer estar aqui com vocês, eu espero poder trazer um pouquinho de reflexão aqui diante do que a gente vai conversar, e fico super grata se vocês também ficarem à vontade em trazer questões, né, Emília, assim, por favor, sintam-se à vontade em trazer aqui as dores ou as questões que vocês têm, dúvidas no dia a dia, para que a gente possa ajudá-los de alguma forma, tá bem? Então, muito obrigada mais uma vez, Emília. Ai, que perfeito, muito bom. Bom, então vamos lá. Pessoal, nós resolvemos fazer esse bate-papo com algumas perguntas, né? A gente selecionou algumas questões que são, assim, bem comuns a gente ouvir, e até questões aqui no nosso grupo, né? Que a gente, é um tema bom para a gente discutir, trazer, para que a gente possa aí trazer alguns insights, conversar um pouquinho, e ver também a opinião da Giovane, que é uma pessoa que é referência na área de acreditação hoje no nosso país, né? E isso também, no final, a gente vai deixar 10 minutinhos para que as pessoas possam colocar aqui no chat algumas perguntas, para que a gente possa aí, nesses últimos 10 minutos, a gente conversar um pouquinho também e tirar dúvida de quem está aqui, tá bom? Giovane, eu vou começar com uma primeira pergunta, que é o seguinte, né? O que é exatamente, para que a gente possa dar o start, o que é exatamente a acreditação ONA, né? E qual é a relevância dessa acreditação para uma instituição? Porque a gente ouve muito se falar, né? A gente fala, na área de saúde, a acreditação, algumas pessoas encaram isso como algo, ai, que massa, que ótimo, já algumas pessoas já têm alguns mitos, que ele fica, não, a gente não quer, a gente como consultor, às vezes a gente é chamado, essa semana a gente foi chamado no cliente, ele falou assim, olha, eu quero que você faça
a organização dos meus processos, mas não me fale de certificação nem de acreditação. E aí isso veio para a gente, assim, porque existem algumas questões ainda, né? Mas é muito importante que, no momento como esse, a gente trazer o que é acreditação, né? O que é isso, no sentido da ONA? Quando a gente fala da acreditação, e é importante a gente compreender o conceito, né? A gente está falando de uma avaliação externa, e uma avaliação que vem para reconhecer a sua instituição naquilo que ela faz, nos processos que ela implementou, no padrão que ela estabeleceu, né? Então, o conceito, inclusive base de referência até da ISCO que a gente tem, que para a gente é uma referência muito grande, que é onde a ONA é reconhecida, né, e tanto enquanto organização, quanto metodologia e programa de desenvolvimento de avaliadores. Então, a essência dela é uma avaliação externa, que vem para reconhecer a sua instituição, verificar se ela atende ou não aquele determinado padrão da metodologia. Então, a ONA, ela tem um padrão estabelecido, e quando a sua instituição, ela opta por buscar a acreditação ONA, ela opta por ser avaliada externamente, né? Então, é um reconhecimento externo. A gente diz também, usa também a palavra validação, né? Verificação, ou seja, eu tenho um processo interno estabelecido, eu tenho um padrão interno estabelecido, eu tenho o meu padrão, mas eu quero validar esse meu padrão interno com uma metodologia externa, né? Então, é sempre nesse sentido, é o reconhecimento externo, ou a validação, a verificação externa do que eu tenho dentro da minha instituição. E, lógico, com base na referência daquela metodologia, né, no manual, nos requisitos padrões que ela tem estabelecido. Tá? Então, a essência é isso, acho que é importante a gente sempre levar isso na nossa mente. E aí, o que a gente precisa também pensar, e é o que a ONA vem buscando ao longo dos anos, tá, gente, é o quanto que a gente pode fazer com que a acreditação seja uma jornada que agregue valor, né? Esse é o ponto principal. Então, esse olhar externo que a metodologia da acreditação traz é justamente para agregar valor, no sentido que, assim, olha, aqui você tem um padrão que você estabeleceu, mas que talvez você pode melhorar, ou aqui você não estabeleceu um padrão e que talvez seja importante você estabelecer, mas que isso faça sentido para a instituição. Então, eu elencaria, assim, duas palavras-chave aqui. Uma avaliação externa, tá? Reconhecimento externo. E a outra, o quanto que a gente pode fazer com que aquilo que aquela avaliação externa está identificando, ela, de fato, agregue valor para a sua instituição e faça sentido, tá? Então, é isso que a ONA vem buscando entregar para as organizações ao longo do tempo. Ai, que perfeito. Muito bom. É isso mesmo. E no cenário atual, né? A gente enxergar hoje, como a gente tem aí o cenário da saúde, né? Então, a gente ter algo que valide, que traga um olhar de fora, né? Que mostre que aquela instituição ela é comprometida com os padrões de qualidade. Tudo isso traz um grande diferencial, né? Então, acho que só tem a somar, a gente não tem outra, né? Outras palavras para colocar. Muito bom. Bom, Giovanni, e assim, pensando um pouquinho nos desafios, né? É óbvio que certificar é um caminho árduo, a gente sabe disso, é mudança cultural, é mexer um pouquinho ali com as pessoas, mudar o que as pessoas às vezes acham, eu sempre fiz, sempre deu certo, mas a gente vem com o olhar de fora e a gente traz aquela, né, melhoria, e aí de repente todo mundo engaja, e ai, que massa, que legal, mas são desafios, né? E assim, pensando nesses desafios enfrentados no contexto mesmo da equipe, né, durante o processo da implementação dos padrões ONA, o que você traria, assim, para essa equipe, ela superar esses desafios, de que forma engajar essa equipe, né, desmistificar mesmo algumas coisas dessa mudança cultural, desse movimento que acontece dentro da organização? Eu acho que assim, quando a gente fala desse ponto que você está trazendo, os desafios, eu vou começar, na tua fala você usou a questão da cultura, né? Vamos pensar que para uma mudança de cultura, a gente precisa que as pessoas mudem o seu comportamento e que elas comecem a ter atitudes diferentes. A gente pode ter uma mudança de comportamento e de atitude a partir do momento em que a gente tem, de fato, a consciência de algo, né? Então, isso pode ser provocado por uma metodologia de acreditação, isso pode ser provocado por uma regulação, por uma legislação, por um projeto externo, por uma inovação que eu quero implementar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que esse movimento, às vezes, né, de resistência ou de ser um grande desafio, muitas vezes ele não é só trazido pela acreditação ou certificação, mas por questões externas que invadem a minha instituição, né? E aí, se tem uma instituição
que ela está num momento que tem um cenário e uma maturidade que é muito de resistência, né, que nesse ponto que você disse, eu sempre fiz assim e não vou mudar, ou então eu não quero mudar porque é confortável e eu tenho que realmente sair de um momento, de um status do confortável para o desconfortável, justamente para depois voltar no confortável, mas numa realidade diferente, e isso não é fácil. Então, isso tudo provoca realmente uma grande, não vou falar mudança ainda, mas provoca uma grande, às vezes, resistência e desafio, né, dentro da instituição. Ainda mais quando, às vezes, a gente não tem uma alta administração envolvida, engajada, comprometida, e que ainda não entende a importância disso, né, que, assim, sempre a instituição trabalhou daquele jeito, e na cabeça dela, né, no método dela trabalhar, a gestão dela, ela entende que naquele formato está bom, né. Imaginem vocês pensar que hoje em dia a gente ainda tem, por exemplo, alguns hospitais ou organizações de saúde que não tem um padrão estabelecido para a identificação do paciente, né? Talvez a gente, onde nós estamos hoje, a gente para pensar e diz assim, não é possível que isso ainda exista, não pode existir isso, né? Não é aceitável isso, mas ainda existe. Por quê? Porque aquela instituição, ela se acostumou naquele status, naquele cenário que ela está vivendo e que ela não enxerga a criticidade daquilo. Então, o que eu vejo que a gente precisa fazer, que é o nosso maior desafio? É fazer com que as pessoas tomem consciência disso, né? Que elas se indignem com essas questões, que elas sejam pessoas pensantes, que elas sejam pessoas críticas e que queiram mudar essa realidade, que aí vem, de fato, a mudança de atitude e comportamento. Só que, às vezes, as pessoas elas não conseguem ter essa consciência sozinhas, né? Elas precisam da provocação externa, que é aquela história lá da questão intrínseca ou extrínseca, né? Então, às vezes, tem muitas pessoas que elas precisam de uma provocação que vem de fora para que elas possam mudar o comportamento e a atitude. Eu me lembrei agora de uma questão na época que eu trabalhava no hospital, tem bastante tempo, gente, e aí eu lembro que a gente batalhava lá enquanto qualidade para fazer com que as pessoas parassem de utilizar adorno, gente. Na época ainda era uma questão bastante difícil na assistência mesmo, tá? Não eram em áreas administrativas. E aí eu lembro que tinha uma gestora da qualidade lá naquela instituição, que trabalhava junto comigo, e ela tinha um apego muito grande por uma pulseira que ela tinha. Ela dizia assim, não, mas isso aqui eu ganhei, né, disso e daquilo, e enfim, eu não posso tirar. Eu falava, mas a gente tem uma norma aqui dentro da instituição, e a gente, enquanto qualidade, a gente tem que dar o exemplo para as pessoas, né? Então, assim, às vezes também tem questões, por que eu estou citando esse exemplo? Às vezes as pessoas carregam consigo também algumas questões que faz com que elas talvez não tomem essa consciência mais cedo da mudança necessária para uma adesão a uma rotina, por exemplo. Então, o que a acreditação faz, gente? A acreditação, ela sacode a organização, né? Porque eu vou lá, eu vou avaliar todos os processos. A metodologia ONA, ela vai avaliar a auto-administração até a ponta lá operacional, ela perpassa por todos os processos. Então, sacode, mexe. Então, você vai ver que tem instituições que gostam muito disso. Eu acompanhei recentemente uma avaliação teste que a gente está fazendo para o Manual da ONA, que a instituição falou assim, a diretora, ela disse assim, eu adoro quando a ONA vem aqui, adoro quando os avaliadores vêm aqui, eles sacodem a minha instituição. Eu achei muito interessante ela comentando. Porque ela disse assim, a gente automaticamente cai na rotina, no dia a dia, e é difícil a gente manter os nossos gestores, os colaboradores, ativos, né, e atentos a tudo que acontece na nossa instituição. Então, é muito fácil a gente cair numa rotina e não perceber o que pode mudar, e perder, às vezes, até essa consciência que eu estou falando, né, daquilo que é crítico, do que é inaceitável, ou daquilo que eu vou, talvez, ter uma criticidade maior, ou dar uma atenção maior, enfim. Então, é isso que a acreditação faz. Eu vejo que o nosso principal desafio é, de fato, mudar esse comportamento e atitude das pessoas, tá? Porque, assim, quando você pega uma pessoa incomodada, num bom sentido, incomodada que não vai aceitar o incorreto, que não vai aceitar o não padrão, né, a não adesão, essa pessoa, ela não fica numa instituição por muito tempo, sendo uma instituição que não trabalha com padrão, ou que não tem esse olhar para qualidade e segurança, porque ela não vai suportar aquilo, ela não vai se encaixar naquele ambiente, né? Mas, às vezes, a gente tem instituições que têm um número maior de pessoas que se encaixam naquele ambiente, que aquele ambiente para elas é o confortável. Então, para mim, o maior desafio é isso, Miriane. Lógico que a gente tem vários outros, mas, às vezes, você vê instituições que investem, que trazem, assim, treinamento, que dão recurso, que trazem ferramentas, tecnologias, e tem ali os profissionais que continuam naquele mesmo status, né?
Então, fazer com que essas pessoas tomem consciência e mudem, de fato, o seu comportamento e atitude é o maior desafio que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, eu vejo um pouco disso. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue mudar a cultura da instituição. Sem mudar o comportamento e atitude, a gente não muda a cultura, né? E a acreditação é isso, né? Como ela vem para mexer um todo, então ela acaba provocando essa mudança da cultura institucional. Lógico que esse é o principal ponto e um dos, né? Tem vários outros que a gente poderia trazer, mas para mim todos os outros também se conectam com esse, né? Não sei, Liliana, o que você acha? Miliane, me perdoa. Verdade, não, é muito do convencimento, às vezes, né, de você trazer pessoas para perto. Porque, como você falou, às vezes ela pode investir numa tecnologia de ponta, né, e a gente até como consultor, às vezes a gente vê muito isso, né, e aí, poxa, a gente tem ali tudo para, quando a gente olha, vai dar certo, mas se a gente não tem a mudança da consciência, para existir aquele engajamento, as coisas não andam. E aí, mas o bom mesmo da história é quando a gente chega assim e as pessoas vão virando aquela página. Perfeito. E aí a gente olha para trás e diz assim, nossa, como que a gente vivia sem? Como que a gente não enxergava? Eu acho que é o gostoso mesmo da situação, né? Perfeito, Giovanni. Bom, e falando um pouquinho, né, compartilha com a gente também, né, o que você tem aí de alguns mitos sobre toda essa parte de acreditação, né, e o que esses mitos, eles podem impactar de forma mesmo negativa na motivação dessa equipe, né, porque falando dessa questão da conscientização, trazer essa equipe, muitas pessoas têm essa visão, né, e são mitos, não são verdades, né? Traz pra gente. Olha, o primeiro que eu trago, que é o top de todos, é que a acreditação é cara, que custa muito, que o investimento é altíssimo. E aí aquela instituição, às vezes, ela não parou para enxergar que o que ela tem ali que consertar, vamos falar assim, que ajustar, para atender aquele padrão da acreditação, é o que ela deveria ter feito há muito tempo, para atender, às vezes, uma legislação básica. Então, isso, para mim, é uma coisa que, assim, não cola mais. Olha só, eu tenho que olhar para a minha instituição e entender o seguinte, ok, que tem coisas, às vezes, que eu vou despender, sim, do investimento, porque eu quero melhorar, ou porque eu quero, talvez, né, mostrar de forma diferente, eu quero aproveitar a acreditação que está chegando na minha instituição, porque eu vejo muito que a acreditação acaba sendo um poder de convencimento para quem está lá há muito tempo falando o que precisa ser feito, e aí a acreditação vem como uma mola propulsora para convencimento da alta administração também. Mas acho que a gente tem que parar de colocar no custo da acreditação, na conta da acreditação, aquilo que já deveria ter sido feito e que seria uma responsabilidade muito grande da própria instituição e que está colocando em risco a segurança do paciente. Então, não estou falando, gente, de melhorias, de coisas que podem ser feitas a longo prazo, eu estou falando de coisas que impactam diretamente na segurança do paciente. Eu já vi, gente, na época, eu fiquei quase 5 anos trabalhando como consultora, eu vi de tudo, assim, por exemplo, central de material esterilizado que não deveria mais estar funcionando, que não tinha um fluxo unidirecional, que tinha uma autoclave que estava lá há 70 anos, quase mais velha que a instituição, não só risco para o paciente, mas para os profissionais que estavam manipulando. Eu vi, gente, áreas assistenciais, assim, totalmente deploráveis, que não tinham condições de defender os pacientes. Então, como que uma instituição ela vem me dizer que não vou conquistar acreditação porque eu vou ter que fazer uma obra aqui. Gente, a obra não é para acreditação, a obra é para segurança do seu paciente, do usuário que você está atendendo. Então, esse é o primeiro mito que a gente tem que tirar isso, sabe? Eu acho que, assim, existe um investimento, sim, a gente entende que, né, tem um valor que tem que pagar lá para o organismo acreditador, para a IAC, tem a taxa da ONA, eu entendo tudo isso, sem dúvida, mas às vezes tem muita coisa que vem para conta da acreditação que não é diretamente falando em custo, tá, gente? Porque quando a gente fala da acreditação é investimento, e aí tem custos, às vezes, que eu tenho que fazer, que são da minha instituição, diretamente ligada a ela. Esse é o primeiro. Acho que outra questão que a gente tem que colocar é assim, essa vale para organizações de saúde e vale para avaliadores também. Outra coisa é assim, eu não posso querer ir na instituição, buscar lá naquela instituição, né, o atendimento do padrão da maneira que eu quero. O que eu quero dizer com isso? Eu sou avaliador, eu chego numa instituição, eu fui avaliar uma instituição grande, super desenvolvida, que já tem cultura de qualidade e segurança. E aí eu encontrei lá evidências que são robustas,
né, que são do tamanho daquela instituição e de acordo com a maturidade dela. Aí eu vou numa outra instituição que está começando agora o processo. E aí eu, como avaliadora, eu vou lá e acho que eu tenho que achar o mesmo tamanho da evidência, ou a mesma evidência do que aquela outra instituição. Então, isso não pode. Isso aí, no olhar do avaliador, ele tem que olhar sempre, pegar o padrão da metodologia e tentar dizer assim, bom, diante do contexto e realidade dessa instituição, o que ela tem, o que ela está me apresentando, atende a esse padrão ou não? Será que ela tem que melhorar alguma coisa? Ou será que tem aqui um parcial que atende e a outra parte não atende, de fato? Então, esse é um ponto. E aí, do lado da instituição, a instituição também fazer esse tipo de reflexão. Bom, se você é avaliador que você está vindo aqui, você está me pedindo uma evidência que é muito maior do que o tamanho da minha instituição, olha, deixa eu te mostrar e te evidenciar, e aí, gente, não é evidenciar só através de um documento também, né? Vamos lá, ter um resultado, algo que seja concreto. Olha, deixa eu te mostrar aqui que também o que eu estou fazendo é concreto, é consistente, eu tenho evidência e resultado que comprova isso, né? Então, esse é um outro mito que a gente tem que tirar, a gente tem que sempre entender, gente, às vezes, e eu entendo, eu sei que a ONA, por exemplo, ela tem um manual, a PSS, que vale para perfis diferentes de organizações, normas diferentes de avaliação, complexidades diferentes, tamanhos diferentes, tudo. Então, às vezes, você pega lá um requisito, por exemplo, que fala do planejamento estratégico, e que uma instituição vai, de fato, fazer um planejamento estratégico e a outra vai apresentar uma estratégia pequenininha, desenhada, mas que aquilo ali cabe para ela naquele momento, e está tudo bem. Então, quando a gente lê os requisitos, seja na visão do avaliador, na visão de quem está dentro de uma instituição de saúde, e aí cabe, né, Mili, na visão dos consultores também, entender que, assim, eu tenho que interpretar aquilo que está na norma, o padrão que está numa norma, eu tenho que interpretar, porque, gente, se a gente não tivesse que interpretar, vocês imaginam a metodologia internacional que é para o mundo inteiro, todos os países, como é que ela vai ser aplicável, né? Não seria aplicável. Então, eu acho que esse é outro mito que a gente tem que tirar, tá? Então, vamos lá, já 2 mitos grandes aqui que a gente tira da lista, para a gente desmistificar isso. Então, a gente tem que tentar trazer a metodologia para a realidade daquela instituição. Lógico que eu não vou aceitar algo que não atende, que não tem evidência, mas eu vou olhar para a realidade do contexto daquela instituição naquele momento, tá? Outro ponto importante que a gente tem que pensar quando a gente fala de metodologias externas, né, acreditação, que é avaliação externa, e aí vamos pegar o gancho da ONA. A gente não pode considerar e parar para olhar para a metodologia no dia em que eu vou receber os avaliadores. Eu tenho que tentar fazer com que aquilo esteja de forma intrínseca no meu dia a dia. Aí, gente, vamos pensar aqui na responsabilidade que a metodologia tem. Então, a ONA tem a responsabilidade de pensar e transformar a metodologia para fazer com que a organização de saúde consiga receber a metodologia dessa forma, porque aí tem o papel da ONA nisso, né? Tem o papel do avaliador, que leva a metodologia lá na instituição, então como que ele está levando, tem o papel do consultor, como que ele está preparando aquela instituição para que ela enxergue isso na metodologia, e o papel da própria instituição no entendimento. Então, são várias partes interessadas aqui, que fazem com que, no final, a instituição tenha uma interpretação, né, da metodologia. Mas eu trago muito mais a responsabilidade para dentro da metodologia. Então, no caso aqui, a ONA, o quanto que a ONA tem que pensar, e a gente vem discutindo muito isso, sabe, Mili? Como que a gente faz com que a ONA seja uma entrega de valor, seja uma jornada contínua para aquela instituição. Como que a gente redesenha todo o sistema brasileiro de acreditação, as normas, o manual, e aí não é só um manual com um conjunto de padrões. Tem que pensar em várias questões aqui que estão envolvidas. Então, a gente tem quebrado muita cabeça nisso, porque a gente quer fazer com que a acreditação ela seja percebida como uma jornada contínua, sabe? Uma jornada contínua que ela esteja presente e viva no dia a dia das organizações. Eu posso ser um técnico de enfermagem, eu estou lá à beira-leito, dando banho no paciente, checando a identificação, administrando o medicamento, e eu estou fazendo aquilo porque o que importa para essa instituição é a segurança do paciente. E a metodologia da acreditação, ela pode vir aqui a qualquer momento, porque eu vou cumprir com aquele padrão que está estabelecido, com aquela barreira, porque aquilo ali é importante para o paciente. Mas eu entendo que isso ainda tem uma jornada de mudança de cultura, né, em todas as partes. Mas acho que só o fato da ONA já ter identificado isso e ter discutido muito isso, acho que isso é importante, porque aí vem parte da metodologia, uma mudança grande, né, e eu volto a dizer, não é só no manual, no padrão, mas nas normas, na metodologia, método de avaliação, é o todo que precisa ser repensado, né, justamente para a gente fazer com que a instituição perceba. Sabe, gente, quando a gente fala assim da percepção do paciente, a gente não quer que o paciente vá na nossa instituição e ele tenha percepção de segurança? Então, imaginem
os colaboradores tendo essa percepção da metodologia, de que a metodologia da acreditação agrega valor, de que ela está intrínseca no dia a dia, e que sabe isso alcançar o usuário final, ele perceber a qualidade e segurança, né? Enfim, desculpa me alongar aqui, Miri, mas aqui, acho que são alguns mitos, teriam outros que eu poderia colocar, mas acho que esses são os principais que a gente tem, que a gente precisa trabalhar de forma contínua para desmistificar, sabe? Porque senão a gente acaba criando barreiras desnecessárias, né? E assim, acho que esclarecer isso é muito importante, né? O que você falou no segundo mito traz a gente para uma reflexão muito grande, porque às vezes a instituição ela não tem como montar um planejamento estratégico daquele, sabe, com o BSC, com metodologias, com alguém assim mais sênior apoiando, mas ele faz um plano de ação lindo, com prazos e responsabilidades, e na prática a gente consegue ver a execução. E mais do que isso, a gente consegue ver resultado, né? Então, faz sentido. Né? E ele sabe para onde quer ir, ele tem uma visão estabelecida, né? Ele sabe para onde ele quer ir. Exatamente. Mas aí a gente, né, tem que realmente fazer essas adequações, e a interpretação ela é muito importante, né? Para todas as partes, tanto para quem está avaliando, para quem está auxiliando, e para quem vai executar, que é a instituição que vai ali pleitear a certificar a acreditação. Então, acho que é, assim, fundamental, e é um mito que precisa ser desmistificado cada vez mais. E esse terceiro, inclusive, que é o profissional, ele se sentir seguro onde ele está ali atuando. Porque ele vai estar ali vivendo a metodologia e, da mesma forma, se sentir seguro para poder atuar numa organização que mantém padrões que fazem sentido tanto para ele como colaborador, profissional, né, dentro da ética, né, do contexto como um todo, e também como parte daquele serviço, né, ofertando para o paciente o melhor. E os custos, dispensa comentário. É exatamente isso que você falou, e a gente precisa, de fato, trabalhar cada vez mais, porque a acreditação é um investimento. Em muitos momentos ele pode vir a longo prazo, mas esse investimento ele vai vir, sem dúvidas, né, o resultado disso. Perfeito, muito bom. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho para gestores, né? Como é que esses gestores, né, podem posicionar a acreditação, de fato, como uma ferramenta estratégica, e que, assim, de forma fundamental, né, para elevar a excelência operacional e assistencial das organizações, né? Na verdade, a gente tem ali, né, a alta gestão, a gente tem a média gestão e a gente tem também ali o operacional. E acaba que aqueles gestores, né, da média gestão, eles estão ali executando junto com o operacional, e a gente sabe que a gente precisa engajar cada vez mais a alta gestão para poder a gente ter, galgar outros passos, né, dentro da acreditação, e falando mesmo de excelência em saúde, né, como que esses gestores, eles podem trazer à luz, né, ferramentas para que essas organizações, elas utilizem a acreditação como uma ferramenta mesmo de gestão e de excelência. Eu vou falar primeiro de algumas coisas que eu acho que ele não poderia fazer, que a gente vê muito acontecer. Por exemplo, chegar lá na equipe dele, o gestor chegar na equipe e dizer assim, olha, você tem que fazer isso aqui porque é para a ONA, né? Isso aqui precisa ser feito, isso aqui precisa ser elaborado, esse documento precisa ser descrito, porque se a ONA está vindo e se não fizer esse documento não vai ter evidência para mostrar. Acho que esse é o primeiro ponto. Exato, vira exatamente. Então, a gente não fazer isso, porque acho que isso acaba levando a metodologia como algo, primeiro, em paralelo ao que é o dia a dia, né? E que aí é o segundo ponto que eu ia colocar. Não faça dos requisitos da ONA uma pauta separada do teu dia a dia. Não pode ser dessa forma, sabe? Eu fazer uma reunião, vamos pensar agora em acreditação ONA, então vamos separar um dia da semana só para falar da acreditação ONA. Não, tente trazer isso de forma intrínseca para o seu dia a dia com a tua equipe. Tente trazer isso na rotina, intrínseco na rotina. Então, assim, se tem lá, por exemplo, né, vamos pegar a identificação do paciente ou o controle lá dos materiais e medicamentos, né, no manual tem lá que você precisa apresentar evidência disso. Mas, gente, a identificação do paciente é básica, você controlar a validade dos materiais e medicamentos, você precisa, né, justamente para você não ter perda, e isso gera não só um impacto lá na assistência ao paciente, mas uma perda financeira. Então, vamos tentar trazer, né, eu acho que o gestor ele pode utilizar a metodologia ONA como uma ferramenta de gestão mesmo no seu dia a dia, entendendo que aquilo que está proposto no padrão
foi discutido com especialistas, então é até uma referência para ele. Poxa, deixa eu olhar aqui para o processo e ver o que eu posso trazer. E assim, gente, a ONA é muito aberta. Se você entender que tem alguma questão ali, que, poxa, isso aqui a ONA pensou, colocou no manual, mas não faz sentido nenhum. Gente, manda lá para a ONA. Eu sempre coloco assim, ó, que revisão de manual o tempo todo, tá, gente? Não é só quando a ONA revisa, que tem, por norma, tem um prazo lá que tem que revisar. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente lançou o manual 22 em janeiro de 22 foi a vigência da nova versão, né? A gente já em 22 começou a discutir a versão 26. E só por conta disso que nós ganhamos maturidade nas nossas discussões para trazer a mudança que a gente está propondo, porque senão a gente não teria. Não dá para você discutir grandes mudanças em um ano, né, ou 6 meses, não. Então, essas discussões, elas precisam ser contínuas. Eu sempre coloco assim, sempre que eu tenho oportunidade com um cliente acreditado ONA, eu sempre coloco, olha, se você no teu dia a dia identificar que tem algo que está muito distante da tua realidade, manda para a gente, que a gente vai consolidando isso, vai discutindo e vendo se aquilo faz sentido ou não. Porque às vezes pode ter um padrão, um requisito que, nossa, isso aqui eu vou ter que realmente inventar uma evidência porque isso não faz sentido. E até para a metodologia ela se tornar cada vez mais palpável, aplicável, né? A ideia não é que a metodologia seja algo para atender externo ou alguma questão de referência internacional. Não, muito pelo contrário, é para ela atender uma realidade brasileira, a ONA, no caso, para atender a realidade brasileira. Então, acho que a gente utilizar disso como algo para gestão mesmo no dia a dia, ferramenta de gestão, ela pode ser incluída ali, por exemplo, na tua auditoria interna. Você não precisa separar, fazer uma auditoria só com foco nos padrões da ONA. Você pode fazer a tua auditoria do teu processo e ali só checar, olha, deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui proposto na minha auditoria de processo. Eu já estou contemplando aqui o que a ONA também está me pedindo? Faz sentido isso para mim ou não faz? Então, é tentar trazer ali aqueles padrões que estão estabelecidos na metodologia como parte da sua gestão no dia a dia e não algo em paralelo à sua gestão, tá? Eu acho que esse é o principal ponto, porque aí você vai começar a fazer com que os teus colaboradores que estão lá na ponta, eles comecem a enxergar que isso faz sentido. Porque assim, gente, se a gente estabelecer uma rotina que para ele não faz sentido, ele vai só cumprir tabela, ele vai executar aquilo porque ele tem que executar, e não porque aquilo está fazendo algum sentido para ele ou porque está agregando valor. É a mesma coisa para a metodologia. Então, eu deixaria essa recomendação aqui, conselho, enfim, né, dica aqui para os gestores. Eu sei que é difícil, tá, gente? Eu não estou falando aqui que é uma coisa que vamos do dia para a noite fazer acontecer. Eu entendo muito, volto a dizer, eu estive muito do outro lado. Mas depende tudo, gente. A metodologia da acreditação, um guideline internacional, uma referência que eu vou trazer, tudo depende do como a gente vai pegar isso e trazer para dentro da nossa instituição. Eu posso trazer como algo em paralelo, que não vai agregar, né, que eu vou ter que fazer só para atender aquilo, ou eu posso trazer algo verdadeiramente, que vai me ajudar verdadeiramente no dia a dia, né? Vai depender de mim. Né? Perfeito. Essa questão da auditoria interna, né, traz várias, assim, lembranças aqui para a gente, porque a gente teve uma experiência recente onde os gestores, eles não podiam ouvir falar que era o dia da auditoria interna da ONA. Olha, tá vendo? Tá vendo? E aí, tomar cuidado, né? Aí eu disse, não, vamos mudar o nome, a gente vai fazer uma visita técnica. O que era que você fazia antes? Era visita técnica, vamos fazer uma visita técnica? A gente vai utilizar padrões da ONA, claro que a gente vai utilizar, porque é uma ferramenta que está ali a nosso favor. E da mesma forma, a gente vai utilizar requisitos para serem avaliados que são necessários dentro desse seu processo. E aí a coisa foi ficando mais leve, né? É a própria ferramenta, a própria abordagem a esse colaborador, porque senão realmente a gente vai criando, gerando ali um vilão. Quando a gente fala, é ONA, não quero saber, estou com raiva, não quero, não gosto. Afastamento, né? Afasta. Exatamente. E é uma ferramenta, na verdade. É uma ferramenta que precisa rodar a favor da organização, da gestão daquela organização. Exato. Eu acho esse exemplo, assim, perfeito. Bom, vamos lá. A gente falou bastante de benefícios para a instituição, né? A acreditação, ela traz muitos benefícios para a instituição, mas, assim, falando nos ganhos diretos, né, que a jornada da acreditação traz para o dia a dia da equipe, né, dos próprios colaboradores, até na performance individual desses profissionais. A gente hoje tem aí uma equipe multidisciplinar, que a gente abriu, antigamente, um pouquinho atrás, a gente via muito enfermeiro voltado para pensar na acreditação. Hoje eu tenho visto muito farmacêutico, muito biomédico, muito médico, muito fisioterapeuta, né, engajado mesmo, buscando informações e querendo se capacitar
no sentido da acreditação ONA, né? Então, fala um pouquinho do envolvimento dessa equipe em termos de benefício para esses profissionais, Giovanni. Olha, o Mili, se eu pensar até um pouquinho na minha história, sabe? Depois que eu comecei a ter oportunidade de participar desse processo de acreditação, eu aprendi muito, muito, assim, eu lembro muito, assim, que os avaliadores iam lá na instituição que eu trabalhava, que eu era da qualidade, a gente acompanhava, e aí eu lembro muito dos avaliadores, assim, lógico, vai de avaliador para avaliador, né? Mas eu lembro do avaliador, assim, dizendo, olha, Gil, vem cá, deixa eu explicar isso aqui, como é que funciona, como é que é, e aí aquilo ali foi me dando uma bagagem, sabe, um conhecimento, uma criticidade para as coisas, uma profundidade que, assim, eu levo para a vida. Então, o que a gente aprende, o que a gente tem de oportunidade num processo de avaliação externa, de enxergar as coisas de forma diferente, né, de ouvir, eu falo, gente, às vezes a gente escuta o mesmo assunto, mas de formas diferentes, e a gente aprende com isso, né, às vezes você pode dizer assim, mas eu não vou lá assistir aquela palestra porque, nossa, vai falar sobre indicadores, eu já sei tudo, mas às vezes é uma pessoa diferente que está indo falar, e ela vai ter uma abordagem diferente que vai fazer sentido para você, e você vai, às vezes, ter, assim, um insight diferente para você implantar na sua instituição. Então, assim, só que o que eu fazia, né? Aí vai também, eu sempre falo que tem os dois lados, né? Tem o quanto que a pessoa que vai, ela vai agregar para você e o quanto que você também vai se aprofundar e vai aproveitar daquele momento. Então, eu sempre aproveitei muito as oportunidades que eu tive na vida. Então, eu lembro, assim, que eu acompanhava mesmo o avaliador e quando eu prestava atenção, eu tentava entender como é que funcionava, né? Então, vai também da nossa curiosidade, da nossa maneira de aproveitar aquele momento que a gente está tendo. Então, se eu estou ali participando de uma avaliação dentro da minha instituição como funcionário, a gente aproveita ao máximo aquele momento. Aquele momento é um momento de laboratório que você está tendo, né? Mesmo que às vezes você está ali só ouvindo, já basta para você conseguir ter reflexões diferentes e também ter uma visão diferente daquilo que você faz. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, o quanto que a gente ganha de conhecimento e de oportunidade de ter uma visão diferente sobre aquilo que a gente tem na nossa instituição, né? Um outro ponto bacana, gente, é que a gente vai criando elos, né, ao longo da vida. Então, você vai criando elos com avaliadores, você vai criando elos com colegas, e isso, a gente vai te trazendo, assim, uma gama de, vamos falar assim, pessoas, né, ao teu redor, e pessoas que contribuem com a tua vida e com o teu crescimento. Então, assim, às vezes eu paro para olhar para trás na minha jornada e eu consigo enxergar e lembrar de muitas pessoas que contribuíram para o meu crescimento profissional. Então, acho que assim, você ganha em termos de conhecimento, você ganha em termos de profundidade, criticidade, você cresce com isso. E, então, gente, pensem o seguinte, ó, não é só a sua instituição que está sendo reconhecida externamente. Pense que você, como profissional que está dentro da sua instituição e participando de um processo de avaliação externa, de acreditação, tente levar para você o quanto que você está ali tendo a oportunidade de aprender e crescer. E isso, gente, você leva para a vida, tá? Você deixa contribuir com a sua instituição, sem dúvida, mas esse conhecimento, essa experiência, você está levando para a sua vida. Então, assim, por exemplo, a gente vê hoje muitos avaliadores novos, né, entrando na ONA, e que tem muita experiência porque eles aproveitaram muito disso dentro das organizações. Então, por mais que ele não tenha tido experiência como avaliador, e lógico que tem toda uma questão de perfil, tá, para ser avaliador, sem dúvida, mas assim, o fato dele ter aproveitado ao máximo aquele contato, aquela experiência, isso já traz para ele uma bagagem prévia, diferente às vezes de alguns que não aproveitaram esses momentos, que até às vezes ficam muito tempo dentro de uma instituição, mas eles não conseguem perceber e trazer para si aquela experiência. Então, gente, assim, os benefícios para vocês, profissionais que participam desses processos, eles são inúmeros, mas vocês precisam perceber isso. Vocês precisam perceber e aproveitar ao máximo essas oportunidades que vocês têm. É igual com a consultoria, né, Mili? Assim, quando o consultor vai na sua instituição, gente, sugue dele o máximo que você puder, participe, discuta, questione. Acho que assim, esse é um outro ponto, né, Mili? Não é só você ouvir o que o consultor ou o avaliador está trazendo para a sua instituição, mas é você refletir sobre aquilo. Não, peraí, o que você está trazendo, acho que não cabe aqui para a minha instituição, porque aqui a gente faz dessa forma, ou porque eu aprendi assim, porque aí você vai tentar chegar num ponto, ou eu aprendi errado, né, o que pode acontecer, ou então talvez até o que aquele avaliador ou aquele consultor ou auditor está trazendo para a minha instituição, talvez para o momento da minha instituição não cabe. E é uma troca, gente, é uma grande troca. Vocês acham que o avaliador também não aprende quando vai na instituição? Aprende muito. Não, consultor. Então, é uma troca muito grande que acontece ali. Eu assim, para te dizer, Miriam, acho que essa é a parte mais encantadora que tem todo esse processo, né? É incrível, assim.
Eu valorizo muito isso, demais. Essa troca, porque é aquela coisa, todo mundo ensina, todo mundo aprende, né, Giovanni? Eu me lembro, quando eu tive meu primeiro contato com a acreditação ONA, eu era estagiária. Olha aí. E aí, eu era estagiária do controle de infecção. E eu lembro que eu fui com um caderno. Menina, mas eu achava tão fantástico, eu dizia, não, não é possível. Eles têm um algo que eles seguem naquela cabeça, ela não lê nada, e ela vai nos pontos mais importantes, e eu achava aquilo, assim, fantástico, porque o apresentador parava na frente de um quadro de indicadores, e eles perguntavam exatamente as coisas, sabe, num sentido, assim, linear. Então, é aquilo que você falou, a gente tem que ter o sentido de pertencimento, tentar aproveitar. E uma outra questão importante é justamente esse argumento, né? Contra-argumentar, porque se o avaliador ou o consultor ele traz uma questão para a sua organização e de repente você enxerga que aquilo não faz sentido, quem conhece a verdade a organização é o colaborador. Então, se ele tem consciência de que aquilo não se encaixa para aquele momento, né, para a organização, e que ele atende de uma outra forma, contra-argumentar, estar ali presente e ter essa troca, né, eu acho que é fundamental, né, e essa rede que você falou, né, a gente falando como profissional, a gente vai criando uma rede, né, eu também olho para trás e vejo assim, nossa, meu Deus, como foi importante as pessoas que passaram, como foram importantes os pontos de melhoria, né, que eu já escutei. A trilha que a gente vai construindo, na verdade, né, é uma trilha como profissional e é uma trilha dentro da organização onde a gente está. Então, esse pertencimento, esse movimento é o que faz realmente a gente se tornar profissional diferenciado, um profissional da área, um profissional referência, e, acima de tudo, exercer aquilo que a gente gosta, né? Porque trabalhar com qualidade, a gente tem que gostar muito. Exato. Bom, eu vou pular para uma última pergunta aqui, por causa do nosso tempo, para que a gente possa, né, ter essa firmeza, né, dos nossos horários. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre de que maneira o uso estratégico, né, das tecnologias, a gente vê aí que a gente tem hoje muitas ferramentas tecnológicas a favor da saúde, né, das organizações, e aí a gente tem hoje facilidade, inclusive, de gerar dados, né, porque há um pouco tempo atrás, a gente tinha dificuldade de gerar até os dados, né, hoje a gente tem uma facilidade maior, a gente tem a utilização de robôs, né, por trás aí de BIs, enfim, e assim, de que maneira, né, qual que é a visão, né, desse benefício e quais são, talvez, os malefícios, qual que é a sua visão em termos dessa questão tecnológica aí? Eu acho que é uma mudança de cultura também, né, gente, assim, quando a gente fala de uma instituição, ela trazer essas tecnologias e soluções para dentro da instituição, ela tem que entender o que ela está fazendo, né, porque eu penso assim, não pode ser de forma fragmentada, sabe, eu vou fazendo como se fossem puxadinhos, tem uma solução aqui, outra solução ali, que no final nada se conecta, nada se conversa, você piora a situação, né, então acho que esse primeiro ponto é a gente entender que é uma mudança de cultura, transformação digital da nossa organização, a tecnologia, né, que a gente vai trazendo tudo isso, essas soluções, é uma mudança de cultura, sem dúvida. E a gente tem que entender o quanto que elas podem nos ajudar no dia a dia. Então, por exemplo, no setor saúde, a gente já vê aí muitas tecnologias, inteligência artificial, trazendo aí de forma preditiva questões que evitam, né, doenças lá na frente naquelas pessoas, porque elas já conseguem enxergar, olha, Giovani, você tem isso, né, como se você escaneando a Giovani, dizendo, olha, Giovani, você pode trabalhar isso agora, vamos atuar de forma preventiva aqui com você nisso, porque aqui está dizendo que tem uma probabilidade de você ter isso lá na frente, então a gente pode evitar isso. Então, isso, gente, é fantástico, né? Lógico que tem toda uma questão aí que nem vamos entrar nessa seara, que podem ser barreiras para isso, mas enfim. Então, esse é um ponto. E outra coisa, gente, é o quanto que essas tecnologias podem nos ajudar a otimizar os nossos processos. Eu acho que, assim, é pensar que a gente precisa das pessoas, gente, criativas, seres pensantes, tá? E vamos entender que com dado na mão, né, você falou muito bem, Miri, todas essas soluções, elas nos ajudam a ter dados mais fidedignos, mais rápidos, né, para uma tomada de decisão assertiva. Então, você imagina que o tempo todo você estava apagando incêndio na sua instituição
e que apagar incêndio às vezes vai ser necessário, mas não o tempo todo. E agora você vai poder ter mais tempo para fazer gestão, de fato, olhar para o seu dado e tomar uma decisão assertiva em cima dele. Essa semana a gente estava conversando com semana passada foi a reunião, na verdade, e essa semana foi a continuação da conversa. Eu fiquei encantada de ver como que a gente já tem o tanto que as coisas avançam muito rápido, a gente não consegue nem acompanhar. Eu não estou conseguindo acompanhar tudo, não. E o quanto que a gente já tem, assim, assistentes de inteligência artificial que podem nos ajudar, que podem nos auxiliar no dia a dia, com coisas burocráticas, sabe? Que a gente diz assim, nossa, eu estou fazendo aquilo ali de forma repetida e não está me agregando valor, e se eu tivesse aqui uma tecnologia que fizesse isso para mim, eu ia ter muito mais tempo para pensar, né? Então é isso, gente, mas é uma mudança de cultura, tá? Entendo. Trazer tudo isso para dentro da nossa instituição tem que mudar o mindset, a gente tem que entender o quanto que isso vai agregar, fazer de uma forma organizada. Eu tenho que avaliar o impacto disso, eu não posso simplesmente tomar uma decisão de trazer uma tecnologia, uma solução para dentro da minha instituição sem olhar o impacto. Então é importante isso, impacto nas pessoas. Entender que as pessoas têm o tempo delas para se inserirem em tudo isso, tá? Porque assim, senão se a gente chega de forma muito abrupta, você acaba interrompendo um trabalho e, inclusive, mudando a vida daquela pessoa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que, assim, a gente não tem como fugir disso, isso, né, já chegou, já está aí em nossas mãos. Então, vamos tentar trazer isso de forma leve, de forma agregadora e que possa realmente nos ajudar para dentro da nossa instituição, né? Fazer com que a gente pare de ser burocrático e comece a ser, podemos ter mais tempo para pensar e tomar decisão, fazer gestão, né? Não, isso é perfeito. Na semana passada, a gente estava montando um questionário, uma auditoria, né? E aí, Yara está aqui, foi com ela, trabalhando, e a gente ali fazendo aquela questão por questão. E, de repente, ela viu lá o sinalzinho da inteligência artificial, né? Aí ela escreveu o texto de todos os requisitos que a gente queria, a gente transcreveu para lá, colocamos lá de acordo com os requisitos X, faça uma sugestão de formulário. Pronto, resolveu. Para a gente, né? Óbvio que a gente tem que entender do processo para poder ter o resultado. Mas, assim, aí ela trouxe para a gente um modelo de perguntas que a gente estava realmente com dificuldade para poder colocar num padrão, porque a gente sabia o dado que a gente queria ter lá no final. Mas a gente não estava conseguindo montar essa pergunta, essas respostas de forma que trouxesse os dados para que a gente montasse aquele indicador. Então, assim, foi super fantástico. Aí a gente disse, oh, meu Deus do céu. Então, a otimização do tempo, a tecnologia trouxe muito isso para a gente, né? E, sobretudo, para a área de saúde. Hoje a gente chega nas organizações e a gente tem lá, né? Os BIs, a gente tem os protocolos gerenciados ali, né? O tempo inteiro. E a gente antes apagava realmente esses incêndios. Até a gente chegar naquele dado, a gente fazia uma ação corretiva, né? Então, a gente tem hoje como trabalhar com as ações preventivas de forma mais rápida e até mais eficaz, né? Porque a gente consegue ir direto no ponto ali de melhoria. Então, a gente tem que ir com calma, porque às vezes a equipe ela não está tão preparada para esse passo tão grande, né? Tão à frente. E também usar de forma inteligente, a favor da organização, não bypassar algumas questões. Né, são importantes, né, não vai ser substituído aqui a nossa bagagem por algo que está ali, mas realmente tentar usar a favor. Muito bom. Estou muito feliz. Eu vou só olhar no chat se a gente tem alguma pergunta. Se vocês tiverem, pessoal, qualquer questionamento e quiserem colocar aqui no chat, a gente pode discorrer sobre o questionamento. Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se alguém tem alguma dúvida. Vocês têm promovido esses encontros assim de forma seguida? Aí vocês convidam os clientes da consultoria? Vocês têm feito isso? A gente tem feito, Giovanni. A gente tem convidado algumas pessoas, né? Nós fizemos recentemente também um outro encontro. E aí a gente deixa aberto na nossa rede social um link para inscrição. Né? Eu tenho impulsionado esses assuntos, esses posts, né? Com a sugestão dessas webinars, foi algo que estava no meu planejamento estratégico aqui da MGM, né? Era para eu ter startado isso lá atrás, no primeiro trimestre do ano, só que a gente teve algumas questões, a gente precisou colocar um pouquinho mais para frente. A gente tem pleiteado fazer esses encontros mensais, né? E aí eu tenho pensado em pessoas que tragam
esses assuntos de forma bem leve, como a gente tratou aqui, né? Como um bate-papo mesmo, para que a gente possa abrir a oportunidade para as pessoas tirarem dúvida. A nossa intenção é realmente alcançar profissionais de saúde, a gente convida os nossos clientes também, mas a gente está fazendo essa uma abrangência a nível nacional. O que surpreendeu para a gente neste evento foi que a gente teve bastante inscrição, assim, de vários estados, tanto aqui da Bahia, quanto de outros estados. Nossa, que bacana. Minas Gerais, muita gente se inscreveu, aí de São Paulo, então, aqui da região, né, do Nordeste, e assim, a gente ficou muito feliz, né, então, assim, é algo que a gente soma para as pessoas, é o nosso real objetivo aqui, é trazer informações mesmo, para que as pessoas tenham acesso a um bate-papo tão rico como esse, né, porque daqui site, você falou coisas aí que já vieram várias questõezinhas aqui, né, para pensar. E aí, esse é o objetivo da gente contribuir mesmo com as pessoas, com os profissionais. E a ONA, falar da ONA é algo, assim, fundamental. Não tem como a gente fazer eventos assim, sem a gente trazer, né, a metodologia nacional, né, então... Foi logo o que a gente pensou, porque realmente a gente precisa falar mais. Né? Aí eu falei até para você, aqui em Salvador, nós somos carentes de eventos da área de qualidade. Tem algumas das meninas aqui, eu estou vendo aí que Roberta está aqui, Roberta é gerente de uma grande instituição aqui em Salvador. Legal. E ela sabe que a gente tem uma carência mesmo de falar de qualidade, né, profissionais mesmo que são referências aqui no nosso país. Então, o objetivo da MGM é expandir mesmo. Bacana, muito bom. Fazer isso para todos os profissionais da área. Tá certo, parabéns por isso, e que vocês continuem tendo muito sucesso e expandindo esse conhecimento para todos os cantos do Brasil. Muito bom. Vai dar certo, sim. Não temos nenhuma pergunta no chat. Aliás, não, tem várias pessoas dizendo muito obrigada, né, que a gente não falou qualitez, né, a gente... Isso é importante, né, gente? A gente falou de forma muito clara, acho que é o nosso real objetivo mesmo, deixar cada vez mais claro aí o assunto. Giovanni, mais uma vez, obrigada. A gente vai fazer um print da tela, né, de todos nós, para ficar registrado. Essa webinar, ela vai ficar gravada, né, no nosso canal do YouTube. Então, quem tiver interesse, pode ir lá, acessar, né, para poder rever esse encontro. E é isso. Yara vai fazer um print aí para mim, né, Yara? Que eu sou... A gente veio na mesma paleta, a gente não foi combinado. É verdade, vai ficar lindo o print. Você avisa a gente, viu, Yara? Olha, vocês vão fazer a pose aí no 3. Tá bom. Pronto. Pronto. Print feito. Obrigada, viu, Giovanni? Imagina, obrigada eu e sucesso aí para vocês. Espero... Imagina, obrigada. Espero que eu tenha contribuído aí um pouco com vocês nessa noite e sucesso, gente. Fico à disposição para qualquer questão. Andréia, feliz em te ver aqui. Um beijo grande. Beijo para todos. Obrigada, beijo, Yara. Obrigada também. Tchau.